O milagre que mudou a vida de Antônio, da Coreia de Sideon à vitória no altar. Antônio Carvalho tinha apenas 32 anos quando sua vida começou a desmoronar. Casado há 5 anos com a doce Marcela e pai de um menino de 3 anos, o pequeno Davi, ele sempre fora um homem trabalhador, dono de uma pequena oficina mecânica em São Paulo. Mas tudo mudou quando, após uma forte infecção de garganta, ele começou a apresentar sintomas estranhos, movimentos involuntários nos braços, caretas que não conseguia controlar e uma fraqueza que o deixava exausto após poucas horas de trabalho. Os médicos demoraram a diagnosticar, mas depois de vários exames, veio a notícia que o deixou arrasado: Coreia de Sideon, uma complicação rara da febre reumática que afeta o sistema nervoso, causando movimentos descontrolados, em casos graves, incapacidade permanente. Senhor, por que? Antônio chorava no quarto, enquanto Marcela, com lágrimas nos olhos, tentava consolá-lo. Nós vamos lutar, amor. Deus não nos abandonou. Mas as contas não esperavam. A oficina ficou parada, os clientes sumiram, e as dívidas começaram a se acumular. Antônio tentava trabalhar, mas suas mãos tremiam tanto que não conseguia segurar uma chave de fenda. A vergonha de não poder sustentar a família o consumia. Eu sou um fracasso, repetia, enquanto olhava para Davi brincando, sem entender por que o pai já não o carregava no colo como antes. Foi então que Dona Maria, sua vizinha de longa data e membro fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um convite que mudaria tudo. Antônio, meu filho, você já tentou buscar a Deus de verdade? Na Universal eu vi milagres que nem a medicina explica. Deixa eu te levar num culto. Não custa nada tentar. Desesperado, ele aceitou. O primeiro culto, um encontro com a fé. Naquela noite, Antônio entrou na igreja com o coração pesado. O templo estava cheio, o louvor era vibrante e o pastor, com uma autoridade espiritual que ele nunca tinha visto, falava sobre libertação e milagres. Deus não é Deus de derrota. Ele é Deus de impossíveis, gritava o pastor, enquanto as pessoas levantavam as mãos em oração. Antônio sentou-se no fundo, envergonhado dos seus tremores. Mas quando o pastor chamou os enfermos para a frente, Dona Maria o puxou pelo braço. Vem, meu filho. Jesus está aqui. Relutante, ele se aproximou do altar, onde dezenas de pessoas oravam em voz alta, algumas chorando, outras clamando por cura. O pastor o olhou nos olhos, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma unção poderosa. Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição sobre a vida desse homem. Saia, espírito de doença, pelo poder do sangue de Cristo. Antônio sentiu algo estranho, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. As lágrimas escorriam sem controle. Naquele momento, o pastor pegou o óleo ungido e fez o sinal da cruz em sua testa. Receba sua cura, em nome de Jesus. Antônio caiu de joelhos e, pela primeira vez em meses, sentiu uma paz que não vinha de remédios. A corrente de oração e a fogueira santa. Nos dias seguintes, Antônio voltou à igreja todos os dias. Participou da corrente de oração, onde dezenas de pessoas se uniam em clamor por milagres. O pastor ensinou: a fé sem obras é morta. Se você quer a cura, tem que mostrar a Deus que acredita. E Antônio obedeceu. Ele começou a dizar e ofertar, mesmo com as contas atrasadas. Deus, eu dou o pouco que tenho porque confio que o Senhor multiplicará. Dizia, enquanto depositava suas ofertas no altar. Marcela, no início cética, começou a acompanhá-lo e viu como a fé do marido crescia. Uma noite, durante a fogueira santa, um culto de libertação onde os demônios são expulsos e as amarras quebradas, Antônio sentiu algo sobrenatural. Enquanto o pastor orava contra o espírito de doença, ele começou a tremer não por causa da Coreia, mas por uma força divina que o sacudia. De repente, como se uma mão invisível o tocasse, os movimentos involuntários pararam. Ele levantou os braços firmes, flexionou os dedos, sem tremores. E então, pela primeira vez em meses, correu até o altar, gritando: estou curado. Jesus me curou. O templo explodiu em glórias a Deus. Marcela chorava abraçada a ele e até Davi, que não entendia bem o que acontecia, pulava de alegria ao ver o pai sorrindo novamente. A transformação e a lição de vida. Nos meses seguintes, Antônio voltou a trabalhar na oficina, agora com mais clientes do que nunca. Os médicos, surpresos, não encontraram mais nenhum sinal da doença. Isso não tem explicação médica, disse um neurologista. Mas eu sei que tem explicação divina, respondeu Antônio. Ele e Marcela se batizaram nas águas e se tornaram membros fiéis da Universal. Toda semana, eles levam seu testemunho ao altar, incentivando outros a crer. Deus não olha para o tamanho do seu problema, mas para o tamanho da sua fé, diz Antônio, com os olhos brilhando.
Hoje ele participa das vigílias de oração, ajuda nas campanhas de fé e sempre lembra: quando tudo parece perdido, é na igreja que a vitória começa. Não é sobre religião, é sobre um Deus vivo que opera milagres. E assim, a história de Antônio se tornou mais um testemunho de poder na Igreja Universal do Reino de Deus, prova de que quando a fé é colocada em prática, nenhuma doença, nenhuma dívida, nenhum desespero pode resistir ao poder de Deus. Porque para Deus, nada é impossível. Um ano depois daquela noite que mudou tudo, Antônio e Marcela receberam uma notícia que abalou até mesmo os mais firmes na fé. O médico que acompanhava Antônio desde a cura do câncer pediu novos exames. Desta vez não era um tumor, mas algo ainda mais assustador, uma doença degenerativa rara, que afetava seus músculos e ameaçava tirá-lo da ativa em poucos meses. Os especialistas foram claros: não há cura. O senhor terá que se preparar para uma vida de limitações. Antônio saiu do consultório com o papel na mão, mas, em vez de desespero, sentiu uma paz estranha. Marcela, ao contrário, não conseguiu segurar as lágrimas. De novo, meu Deus? Por quê? Ele a abraçou forte e sussurrou: não é de novo, minha amor. É Deus mostrando que ele ainda tem um propósito maior para nós. Naquela mesma noite, eles foram à igreja. Não para chorar, mas para lutar. O pastor, ao saber da notícia, não deu palavras vazias de conforto. Em vez disso, olhou nos olhos de Antônio e disse: Deus já provou que ele é Deus na sua vida uma vez. Agora, ele vai provar de novo, mas desta vez não só para você, mas para toda esta igreja ver que o impossível é especialidade dele. Os irmãos se uniram em oração. Mãos se levantaram, vozes clamaram, e Antônio, de joelhos no altar, fez um pacto com Deus: Senhor, se o Senhor me curar desta vez, eu vou dedicar o resto da minha vida a levar esperança para quem está desistindo. Não quero só ser curado, quero ser uma prova viva do teu poder. Os dias passaram, e contra todas as expectativas, Antônio não piorou. Pelo contrário, uma manhã, ao acordar, ele sentiu uma força nas pernas que não sentia há semanas. Levou a mão ao rosto e percebeu que os tremores tinham diminuído. Marcela, incrédula, o viu se levantar da cama sem ajuda. Antônio, você está? Ele sorriu, flexionou os braços e disse: Deus está me restaurando, peça por peça. O médico, ao ver os novos exames, ficou sem palavras. Os marcadores da doença haviam regredido a níveis normais. Isso não tem explicação científica, admitiu, balançando a cabeça. Antônio apenas respondeu: não tem explicação médica, doutor, mas tem explicação divina. Hoje, Antônio não só está completamente curado, como se tornou um obreiro na igreja. Toda terça-feira ele visita hospitais, levando testemunho de fé aos doentes. Eu já estive no lugar de vocês, diz, segurando as mãos dos enfermos. Mas Deus me tirou do vale da sombra da morte para mostrar que ele ainda faz milagres hoje. Marcela, que antes duvidava até de si mesma, agora é uma das maiores intercessoras da congregação. Aprendi que a fé não é esperar Deus fazer algo, é crer que ele já fez conta, com os olhos cheios de lágrimas de gratidão. E assim, o que o inimigo queria usar para destruir, Deus transformou em um farol de esperança. A história de Antônio não é só sobre cura, é sobre um Deus que não desiste de ninguém. Porque quando a medicina diz não, a fé diz: ainda não viu o que Deus pode fazer. E na Igreja Universal, todos os dias, novas histórias como a dele são escritas. Porque lá, o impossível é só mais um convite para Deus mostrar que ele é Deus. Na mesma semana em que Antônio recebeu sua cura, uma jovem chamada Lúcia chegou à igreja arrastando os pés, o rosto marcado pela dor. Ela sofria há anos com uma doença degenerativa que os médicos chamavam de sem cura. Os exames mostravam que seus músculos estavam se atrofiando, e a cada dia ficava mais difícil até segurar um copo d'água. Já me preparei para a cadeira de rodas, confessou ao pastor, com a voz trêmula. Mas minha mãe não desistiu de mim. Ela disse que se Deus curou Antônio, pode curar qualquer um. O pastor a olhou nos olhos e falou com a mesma convicção que tinha falado com Antônio: Deus não faz acepção de pessoas. O que ele fez por um, ele pode fazer por você. E ali, entre lágrimas e orações, Lúcia sentiu algo diferente. Não foi uma melhora instantânea, mas uma paz que invadiu seu coração, como se uma voz sussurrasse: confie em mim. Os dias passaram, e Lúcia continuou frequentando as reuniões. Não havia sinais visíveis de mudança, mas ela persistia. Até que numa manhã, enquanto orava em casa, sentiu um calor intenso nas pernas, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Assustada, tentou se levantar, e pela primeira vez em anos, seus pés obedeceram. Ela deu um passo, depois outro, e então correu. Correu pela sala, gritando de alegria, enquanto a mãe caía de joelhos, chorando e louvando a Deus.
Quando chegou à igreja no domingo seguinte, não foi arrastando os pés, mas dançando. O pastor, ao vê-la, sorriu e disse: "Isso não é sorte, não é coincidência. Isso é Deus provando que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre." E a congregação inteira explodiu em louvor, porque ali, mais uma vez, o impossível tinha se curvado ao poder da fé. Mas a história não parou por aí. Um homem chamado Roberto, que assistia tudo de longe, não conseguia conter as lágrimas. Ele era médico e tinha acompanhado o caso de Lúcia. Sabia que cientificamente aquilo não tinha explicação. "Eu vi os exames dela. Vi a progressão da doença. E agora vejo isso", disse, apontando para Lúcia, que pulava de alegria no altar. "Isso não é medicina. Isso é milagre." Roberto não era crente. Sempre havia achado que a fé era para os fracos, uma muleta para quem não conseguia enfrentar a realidade. Mas naquele dia, algo dentro dele quebrou. Ele se aproximou do pastor e, com a voz embargada, pediu: "Eu preciso desse Deus na minha vida." E ali, entre pessoas que antes eram estranhas e agora eram família, Roberto entregou seu coração a Jesus. A igreja vibrou com mais uma alma resgatada. Porque o milagre não era só a cura de Lúcia. Era a transformação de um cético em um crente, de um homem que confiava apenas na ciência para um que agora sabia. Há coisas que só Deus pode fazer. E assim como Antônio e Marcela, Lúcia e Roberto se tornaram mais dois testemunhos vivos de que onde há fé, não há limites para o que Deus pode realizar. Porque na Igreja Universal não são apenas histórias que se repetem, são vidas que se reconstruem, sonhos que ressuscitam e um Deus que a cada dia prova que ainda está no trono, operando maravilhas entre os seus. E o melhor de tudo, essa história não acabou. Ela continua sendo escrita, a cada alma que chega quebrada e sai restaurada, a cada lágrima enxugada, a cada não da medicina que se transforma em um sim de Deus. Porque quando o homem diz "é impossível", o Senhor apenas sorri e diz: "Espere para ver." Naquela mesma semana, enquanto as notícias do milagre de Lúcia se espalhavam pela congregação, outra família chegava à igreja com o coração apertado pela dor. Era Dona Maria José, uma senhora de 68 anos, conhecida no bairro por sua fé inabalável, mas que agora carregava nos olhos o peso de uma batalha que parecia perdida. Seu filho mais novo, Pedro, de 32 anos, estava internado havia 3 meses após um acidente de moto que lhe deixará em coma. Os médicos já tinham dado o veredito: não há mais o que fazer. É só uma questão de tempo. Mas Maria José não aceitava aquele não. Ela lembrava das palavras que ouvirá tantas vezes nos cultos: Deus é o Deus do impossível. Então, com as mãos trêmulas, mas cheias de fé, ela seguiu o conselho da irmã de fé que a visitará no hospital. Levaria uma foto de Pedro para o altar da Igreja Universal e pediria ao pastor que orasse por ele. Naquela noite, durante a corrente de oração, o pastor segurou a foto do jovem contra o peito e clamou com autoridade: "Em nome de Jesus, eu determino que esse coma se quebre agora. Que os órgãos de Pedro voltem a funcionar, que seu cérebro desperte, e que ele se levante desse leito para glorificar a Deus." A congregação repetia em coro, com lágrimas nos olhos, enquanto Maria José, ajoelhada, balançava o corpo para frente e para trás, suplicando: "Senhor, eu não saio daqui sem a minha vitória." 3 dias depois, algo inesperado aconteceu. Pedro, que não reagia a nenhum estímulo há meses, começou a mover os dedos da mão direita. Os enfermeiros, surpresos, chamaram a neuro e, após novos exames, constataram atividade cerebral onde antes só havia silêncio. Em menos de uma semana, ele abriu os olhos. Fraco, mas consciente. Os médicos, sem explicação, apenas balançavam a cabeça. Isso não tem lógica médica. Mas Maria José sabia muito bem qual era a lógica por trás daquele milagre. No domingo seguinte, ela entrou na igreja carregando o filho nos braços, sim, nos braços. Porque Pedro, embora ainda em recuperação, já conseguia se sentar e até murmurar algumas palavras. O templo explodiu em glórias. Homens choravam, mulheres levantavam as mãos, e até quem nunca tinha visto Pedro antes sentia no peito a certeza de que estava diante de um milagre genuíno. "Eu vi meu filho morto na maca do hospital", confessou Maria José, com a voz embargada durante o testemunho. Mas Deus disse que não. Deus disse que ele ia viver, e hoje ele está aqui respirando, falando, abraçando a gente. Quem pode duvidar depois disso? Pedro, ainda fraco, mas com um brilho nos olhos que só quem viu a morte de perto possui, acrescentou: "Eu ouvi vozes enquanto estava naquele coma. Vozes que diziam para eu voltar. Hoje sei que eram anjos e que Deus me deu uma segunda chance. Não vou desperdiçar." E assim como uma onda que não para, os milagres continuavam. Porque na Igreja Universal não é só uma ou duas histórias, é uma enxurrada de vitórias que se multiplicam. É o desempregado que consegue o trabalho no dia seguinte à oração.
É a mulher que descobre estar curada do câncer após ser ungida com o óleo consagrado. É o casal que, após anos de tentativas, recebe a notícia da gravidez no mesmo mês em que participou da corrente da família. Cada um desses casos poderia ser chamado de coincidência por quem não quer enxergar. Mas quem já viveu sabe, coincidência não existe quando Deus está no controle. O que acontece ali entre aquelas quatro paredes não é sorte, não é psicologia, não é placebo. É o dedo de Deus tocando vidas, é o Espírito Santo agindo onde a ciência se cala, é Jesus Cristo, o mesmo que multiplicou pães, acalmou tempestades e ressuscitou mortos, fazendo hoje o que sempre fez, transformar o impossível em testemunho. E a melhor parte? Você não precisa ser um personagem dessa história, você pode ser o próximo milagre, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez por Antônio, por Marcela, por Lúcia, por Roberto, por Maria José e por Pedro, Ele pode fazer por você. Basta um passo de fé. Basta acreditar que onde o homem vê um fim, Deus vê um novo começo. E a igreja segue de portas abertas, esperando por quem ainda não descobriu que no lugar onde a esperança parece acabar, é exatamente ali que Deus começa a agir. Naquela mesma semana, enquanto os testemunhos de Antônio, Marcela e dos outros ainda ecoavam nos corações dos irmãos, uma jovem chamada Fernanda entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. Ela não veio por curiosidade nem por convite de algum amigo. Veio porque não tinha mais para onde ir. Fernanda tinha apenas 24 anos, mas carregava nas costas um peso que muitos não suportariam nem aos 60. Há 3 anos, uma doença rara havia começado a destruir seus rins. Os médicos disseram que era uma condição degenerativa sem cura. Você tem no máximo 5 anos, ouvirá do especialista com um tom que misturava pena e desespero. Ela já estava no 4º ano. As dores eram constantes, as noites em claro, os exames cada vez piores. A diálise, que deveria ser sua tábua de salvação, só lhe roubava as forças. Seu corpo incha, suas pernas não respondiam mais como antes, e o cansaço era tão profundo que às vezes, ela se perguntava se valia a pena continuar lutando. Seu namorado, que jurara amá-la na saúde e na doença, havia sumido quando as contas médicas começaram a chegar. Sua mãe, uma mulher de fé, mas abalada pela dor de ver a filha definhar, chorava em silêncio no quarto enquanto Fernanda fingia dormir. Foi ela quem, numa tarde de desespero, colocou a mão no ombro da filha e disse: "Minhas orações não estão sendo suficientes. Vamos tentar de outro jeito." E a levou até a igreja. Fernanda entrou arrastando os pés, mais por obedecer do que por acreditar. Sentou-se no último banco, onde achava que ninguém repararia nela. Mas Deus já a tinha visto antes mesmo dela nascer. O culto estava no auge quando o irmão que presidia fez uma pausa no sermão e olhou diretamente para o fundo do salão. Não era um olhar casual. Era como se alguém lhe tivesse sussurrado um nome. "Tem alguém aqui que está carregando uma sentença de morte", ele disse, e o coração de Fernanda gelou. Alguém que os médicos disseram que não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo que tem sim. Ela baixou a cabeça, sentindo as lágrimas queimarem. Não queria chamar atenção, não queria ser mais uma decepção. Mas então, como se uma força a puxasse, Fernanda levantou a mão. Tremia tanto que mal conseguia mantê-la erguida. O irmão desceu do púlpito e veio até ela. Não perguntou seu nome, não perguntou detalhes. Só colocou a mão em sua cabeça e orou com uma autoridade que ela nunca tinha ouvido antes. "Senhor, tu que criaste este corpo, que conheces cada célula, cada veia, cada órgão, eu te peço, restaura o que o inimigo destruiu. Que os rins desta irmã voltem a funcionar como no dia em que tu a formaste no ventre de sua mãe. Em nome de Jesus." Fernanda sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica suave a envolvesse. Não foi dor, não foi alívio imediato, foi paz. Uma paz tão profunda que pela primeira vez em anos, ela conseguiu respirar sem sentir que estava afogando. Naquela noite, ela dormiu sem remédios. E pela primeira vez em meses, acordou sem a sensação de que seu corpo estava envenenado. 3 dias depois, ela estava de volta ao hospital para mais um check-up de rotina. O médico que a atendeu, um homem cético e acostumado a más notícias, franziu a testa ao ver os exames. "Isso não faz sentido", ele murmurou. "Seus níveis estão normais. Como se seus rins tivessem se regenerado." Ele repetiu os testes. 2 vezes. 3 vezes. No final, olhou para Fernanda com uma expressão que ela nunca esqueceria. Era como se ele tivesse visto um fantasma. "Não tenho explicação para isso", admitiu. "Mas seus rins estão funcionando. Como se você nunca tivesse tido nada." Fernanda não precisou dizer nada. Ela só sorriu e pensou: "Eles não entendem, mas eu sei." Foi ele.
Quando voltou à igreja no domingo seguinte, não foi para se esconder no último banco. Veio para dar o seu testemunho, de pé com voz firme, enquanto segura os exames que comprovavam o impossível. Eu vim aqui achando que ia morrer, ela disse, olhando para os irmãos com os olhos brilhando. Mas Deus me mostrou que eu ia viver, e não só viver, mas viver para contar que Ele ainda faz milagres. E assim, mais uma história se juntou àquelas que já enchiam os corações de fé naquela igreja. Mais um impossível se tornou um veja só o que Deus fez. Porque a congregação cristã no Brasil não é um lugar onde as pessoas vão só para ouvir sobre milagres, é onde elas os veem, os vivem, e depois saem para contar ao mundo que o Deus que abriu o Mar Vermelho, que sarou leprosos e que venceu a morte ainda está no mesmo endereço, no meio do seu povo, esperando por quem tem coragem de acreditar. A conclusão do milagre: os médicos haviam dado 3 meses. Um tumor agressivo, metástase avançada, palavras duras como paliativo e despedidas, mas naquela noite, entre lágrimas e orações, ela ouviu uma voz suave no coração: levanta-te. Não foi um som, mas uma certeza. E quando os novos exames chegaram às suas mãos limpos, sem vestígios da doença, até o oncologista, cético, balbuciou: isso não tem explicação científica. Ela sorriu: eu sei. Tem explicação divina. Reflexão final tocante a quem diga que milagres são coisa do passado, que Deus hoje age diferente, mas e se o problema não for Deus, e sim nossa capacidade de enxergá-lo? Aquela mulher não foi curada porque era mais santa, ou porque orou do jeito certo, foi porque, no meio do desespero, escolheu agarrar-se ao único que transforma lutos em dança. O milagre não foi só a cura, foi a coragem de acreditar quando tudo dizia não. Lição de vida clara: Deus não muda. O que muda é nossa disposição para confiar além do visível. Os mesmos braços que sustiveram Daniel na cova dos leões e acalmaram a tempestade para os discípulos são os que hoje segurarão você, se você soltar o medo e agarrar a fé. Milagres não são exceções na história dele, são convites para provarmos que mesmo quando a lógica cala, a graça fala. E assim, enquanto o coro entoava grande é o Senhor, ela dobrou os exames, guardou-os na Bíblia e saiu dali com uma missão: levar ao mundo a notícia de que Deus ainda escreve finais felizes, para quem o deixa ser o autor da história.